Etapa 4 de venda, seja muito bem-vindo ao Vendedores de Elite. O nosso objetivo hoje é te ensinar como apresentar opções para o cliente de forma estratégica, ampliando assim a percepção de valor e o direcionamento à escolha sem confundir ou sobrecarregar o cliente, tá ok? São duas etapas que trabalham muito juntas, a etapa 4 e a 5. Uma nós vamos abrir o leque de opções e agregar valor, e a outra nós vamos direcionar a escolha do cliente, ok? Ei, que tal se eu vender a TV para aquele cara? Não a de 13 polegadas que estava tentando vender, mas a de 60 que está ali. Jantaria comigo, então? Aquele cara não é de comprar nem tostadeira. Está brincando comigo? Feito? Moleza. Tentação. Eu não chegaria muito perto dessa coisa, patrão. Pode engolir você. Que beleza, hein? Como vai? Dave Kelly, representante de vendas da Sony. Só olhando. Bem, eu entendo. Tudo bem, eu não estou trabalhando hoje. É óbvio para mim que está aqui sem a sua esposa e não poderia decidir sem ela. Mas olha, este é um equipamento extraordinário, sabe? Sabe que este equipamento foi projetado para o mais merecedor dos homens, bem, o trabalhador, sabe? O homem que é a viga mestra desta nação, o homem que merece não 13 polegadas, mas 60 polegadas de experiência. Estímulo visual total, cacofonia de sons que estimulam o nervo ocular. Você, por um acaso, já teve o seu nervo ocular estimulado? Sim, uma Sim, vez. é uma investida aos sentidos que o leva a lugares onde tudo é bom, onde tudo é ótimo. Mas eu sei, a sua esposa não está aqui. Oh, meu Deus. O quê? O quê? Não, deixa pra lá. Por quê? Não, é uma coisa muito pessoal. De que tá falando? De quê? Já entrou no Stargate? Não, será que eu perdi alguma coisa? Muita coisa. Sabe, a primeira vez que eu passei pelo Stargate foi uma experiência extraordinária. Eu nunca me esqueci. E você nunca vai se esquecer de mim. Bom, aqui vamos nós. Olha só que coisa. Agora basta apertar o play e estamos lá. Isso. Ele é bom, ele é um ótimo ator. Só relaxa, deixa ser levar. Vai com o campo, isso vai com o som, vai com aquela sensação, sabe? Aquela sensação de estar dentro de você. Ei, não! É isso aí. Conseguiu. Isso, muito bem, você está lá. Você conseguiu. Muito bem, isso, viu? Que rapidez. Quanto custa? Atenção um minuto aqui. Repara nesse vídeo, claro que ele é uma representação de um momento ali de vendas, mas o que nós tentamos fazer e precisamos sempre tentar fazer ao abrir o leque, ou seja, chegar nessa etapa de venda com o nosso cliente, é justamente proporcionar essa experiência que o personagem aqui propôs a esse rapaz que estava interessado na TV. Atenção ao primeiro ponto aqui. O vendedor, ele estava extremamente motivado para fazer o rapaz comprar a TV. Por quê? Porque se assim acontecer, ele ganha ali o jantar com a moça, né? Claro, você vai buscar as suas motivações, qualquer vendedor e os vendedores, cada um vai ter a sua motivação, tá? Motivação é uma coisa intrínseca, falo muito disso em alguns dos meus livros, em outros cursos também. Mas sem essa motivação é praticamente impossível você fazer uma boa etapa 4. Então busque essa motivação, ela é sempre interna, se é pelo seu salário, se é pela sua profissão, se é para causar a melhor experiência possível para o seu cliente.
Se é para sustentar sua família, eu não sei. Cada um tem a sua motivação. Aqui no caso dessa cena, a motivação do rapaz era justamente jantar com a moça. Mas ele estava extremamente motivado em fazer o cliente ter uma boa experiência para comprar a TV, ok? Esse é o passo 1. Depois, o que nós tentamos fazer aqui na etapa 4 é justamente agregar valor nesse momento de abrir o leque. É onde o vendedor mostra trabalho, é assim que eu costumo falar. Antes disso e depois disso, o vendedor trabalha muito, mas não mostra o trabalho. E a etapa 4 é a hora que o vendedor começa a falar do produto, começa a falar da TV, do Stargate, proporciona experiência e assim por diante, tá certo? Então, na etapa 4, chega a hora de apresentar as soluções, tá certo? Para o seu cliente. Claro que na representação ele pulou várias etapas, mas eu quis o recorte justamente para você entender o que seria aqui uma etapa 4 bem feita, ok? Vou deixar esse vídeo nos materiais da aula também. Atenção, porque um erro que muito vendedor comete é simplesmente jogar ali as opções na mesa, achando que quanto mais alternativa, melhor. Isso está errado. Então vai falar, ó, tem a TV tal, de 50, de 60 polegadas. Não é assim que funciona. Sim, é hora de você mostrar várias alternativas, mas não vai jogar todas as cartas na mesa. Ela precisa ser minimamente direcionada. Então, o objetivo de abrir o leque não é confundir o seu cliente com várias opções, tá? Efeito Netflix. O objetivo é ampliar a percepção de valor do cliente e guiar ele para a melhor decisão no final da etapa 5. Então, aqui é o momento, estereótipo aqui, gente, vendedor de carro. É o momento que o vendedor de carro ele começa a falar. Olha, esse carro ele faz de 0 a 100 em tanto tempo, ele recebeu classificação máxima de segurança, ele tem ar-condicionado, o banco foi costurado assim, o banco foi costurado assado, é esse item de segurança, é esse item, esse prêmio ele já ganhou. Gente, eu quero carro muitas vezes para sair de casa e ir para o trabalho. Eu não preciso jamais de um carro de 0 a 100. Às vezes eu nem, no meu roteiro ali, da logística que eu faço, eu nem atinjo 80 km por hora. Para que eu vou querer 100 km por hora? Mas o vendedor fala isso no momento certo, porque é o momento de agregar a percepção de valor. Exemplo do vídeo que a gente acabou de ver, estímulo do nervo óptico, o vendedor passou ali, né? É encher linguiça, tá? Falando português, claro, é a hora de encher linguiça. Por que muito vendedor erra? Porque traz essa etapa lá para o começo. Não fez nem a abordagem e já está falando de 0 a 100, nervo óptico, banco de couro. Não quero saber disso ainda, não é isso que vende. E isso pode sim aumentar a percepção de valor, que vai facilitar a sua negociação. Mais para frente a gente vai ver. Mas não é isso que vende. Portanto, o momento de abrir o leque, de agregar valor, de aumentar a percepção de valor, de encher linguiça ou de mostrar trabalho, é a etapa 4. Não faça isso antes. Se você demorar para fazer, também vai perder o time. Tem que ser na etapa 4, tá certo? Eu vou te mostrar aqui algumas técnicas que a gente usa para fazer isso. Gente, quando um vendedor de elite ele abre o leque da maneira correta, acontece algo de fato ali envolvente na venda, tá? O cliente ele vai se sentir no controle da escolha e ao mesmo tempo ele percebe que existe uma opção ideal, ok? E é nessa tentativa e nessa motivação que nós vamos conduzir essa etapa. Assim como o vendedor de elite, você já sabe, ele conduz a conversa toda do início ao fim do processo. Se você não abrir o leque de forma correta, 3 coisas podem acontecer aqui. Primeiro, o cliente ele sente que tem poucas opções e pode não enxergar valor. Poxa, então é um carro muito limitado. Eu gostaria de um carro mais poderoso, de uma TV mais poderosa. Essa é muito limitada. O som vai baixo ou não tem home theater, etc. Segundo, você empurra um único produto e aí gera resistência na decisão. Eu tenho essa TV, eu tenho esse carro. E aí, por falta de opção de escolha, pode acontecer
de ter uma resistência, uma barreira, uma objeção, sim, para escolher determinado produto. Isso pode postergar a decisão do cliente, tá certo? Então, dê opção de escolha, entretanto, sempre conduzindo e direcionando, tá bom? Para a melhor opção do cliente, que é você, bom vendedor, é você, vendedor de elite, que sabe qual é essa opção. E o outro risco que pode acontecer aqui é o cliente ele desistir por insegurança, achando que deveria pesquisar mais antes. É o que acontece quando ele não tem as opções adequadas no momento de abrir o leque. Entretanto, se você abrir o leque corretamente, o cliente ele vai perceber que você tem algo que realmente atende a necessidade dele. Isso ficou muito claro aqui no exemplo da TV, tá? Assista o vídeo de novo, por favor. Sempre com uma visão para a venda e para a técnica de venda e para a estratégia de venda, tá bom, gente? Essa é a finalidade de trazer esse vídeo aqui para o curso. O cliente, quando você abre o leque, né, faz uma etapa 4 bem feita, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais confiante em tomar a decisão. Ele vai falar, cara, realmente essa é a melhor decisão que eu poderia ter tomado, tá ok? Ele vai ter possibilidade de avaliar e fazer a escolha, lembrando, quem direciona essa escolha é você, vendedor de elite. E você também aumenta a chance de vender um produto de maior valor, tá ok? A gente vai ver uma técnica específica para eu ter chance de vender um produto de maior valor ou, mais para frente na etapa 6, vender mais um, que a gente chama. Então, como eu apresento as minhas opções sem confundir o meu cliente? Eu gosto muito de, nesse momento, trazer o exemplo da loja de tinta. Lojas de tinta, né? O cliente ele vai escolher ali a cor que vai pintar as paredes da casa e existem milhares de opções. Milhares de opções. Eu devo mostrar várias, mas não as milhares. Eu preciso de um espectro que eu descobri antes, tá? Na etapa 2, eu confirmei na etapa 3, e agora eu vou abrir um leque, não 100%, senão eu deixo ele perdido, vai acontecer o fenômeno Netflix, e o cliente vai ficar paralisado. Mas eu também não apresento o leque de forma muito restrita, porque senão ele vai procurar mais opções, ele vai se sentir inseguro. Normalmente a gente oferece 3 opções, mas eu gosto ainda nesta fase de apresentar mais do que 3 opções para justamente mostrar a minha gama de produtos, mostrar ali o meu mix de serviços, para dar essa questão de agregar valor. Olha, então somos uma empresa de tintas completas, eu trabalho desde o branco ao último tom de cinza, enfim, tá ok? Isso faz essa encher linguiça, olha, o meu carro tem isso, aquilo, é vidro elétrico, é trava, é tinta feita nisso, é UV, proteção. Esse encher de linguiça, quando ele é bem feito e colocado, de acordo com os interesses do cliente, apesar de que você saber que o cliente não vai escolher algo que você apresente nesse momento, traz essa percepção de valor, cria segurança, dá confiança para o seu cliente, tá certo? Na etapa 5, nós vamos apresentar isso somente em 3 opções. Na etapa 4, abrir o leque, eu gosto de apresentar mais que 3 opções. Ah, Nicolas, eu vou apresentar 5, eu vou apresentar 6, isso vai depender do seu produto ou serviço, mas normalmente eu passo um geral do mix de produtos que eu tenho para trabalhar, do leque de serviços. Então vamos para o mundo dos serviços, seguro, estou vendendo um seguro, por exemplo. Então eu vou mostrar desde o seguro mais básico, que eu sei que o meu cliente não vai comprar, mas eu não vou mostrar no detalhe, é claro, eu vou passar por ele, eu vou falar, olha, eu tenho isso, porque a gente tá... Então eu vou contar uma história nesse momento. Né? Existem famílias que precisam desse tipo de seguro por causa disso. Isso fez a necessidade da gente abrir uma outra carteira. E vou mostrar até o seguro mais premium que eu tenho, que eu sei que ele também não vai comprar. Então eu falo da gama de um modo geral, focando ali algum espectro que eu sei que está dentro da necessidade do meu cliente. Por que eu faço isso? Para mostrar valor agregado em toda a minha marca, em toda a minha empresa, em todo o meu mix
de produto ou serviço. A maioria das pessoas, elas vão escolher opções intermediárias. Então, nesse espectro que você colocar, deixe o produto ideal para o cliente no meio, ok? Então, eu apresentei lá, Nicolas, falei da gama toda, mas eu sei que o que ele quer está aqui. Uma etapa 4 bem feita, você precisa de algo que todo vendedor de elite tem, que é dominar o produto, o serviço ou o assunto com o qual você trabalha. Você precisa dominar isso. Quanto mais você dominar e entender do tema com o qual você trabalha, melhor você vai fazer a etapa 4. Mais uma vez, a etapa 4, a função dela é agregar valor ao meu produto, ao meu serviço. Como eu faço isso? Mostrando autoridade, dando informações, apresentando a gama de serviços ou mix de produtos. Quando eu apresento a gama de forma muito detalhada, eu acabo dando opções demais para o meu cliente e ele fica paralisado por indecisão. Então, eu apresento a gama, sempre focando onde está o espectro de decisão do meu cliente. Focar no preço não é o momento. Tem gente que apresenta a gama de produtos ou serviços por base no preço. A menos que o seu cliente te peça isso de forma clara, eu vou escolher pelo preço, o preço é mais importante para mim, e você descobriu isso na etapa 2, tá? Descobrir a real necessidade. A menos que o seu cliente peça isso de forma clara e explícita, você não deve apresentar a sua gama pelo preço. Então, eu tenho mais barato, preço intermediário e mais caro. Não faça isso, por favor. Eu vou apresentar de acordo com uma técnica que eu passei para vocês lá na aula de introdução. Cava bem. Eu vou apresentar minha gama de acordo com as características do meu produto, tá? Eu vou apresentar minha gama de acordo com as vantagens que o meu serviço proporciona para você, ou diferenciais do mercado. Podemos colocar isso como sinônimo aqui. E eu vou apresentar minha gama de acordo com os benefícios que a escolha vai trazer para ele. Qual transformação, o que isso vai agregar de fato na sua vida. É assim que eu apresento a minha gama na etapa 4, é assim que eu abro o leque. Tá ok? Voltando para as cores. Então, eu tenho aqui a cor azul claro, azul marinho e azul escuro. Mas eu também tenho aqui o azul céu e o azul mar. Repara que eu limitei e depois abri um pouquinho. E aí eu vou apresentar, olha, o azul céu, ele vai trazer mais calma para o ambiente, mas o azul mar já é um ambiente mais ativo, dinâmico. Repara que eu não falo em preço, eu falo de características, vantagens e benefícios. Assim eu apresento a gama da melhor forma possível. Gente, por favor, esse é o momento de você ter flexibilidade para adaptar a etapa 4 com a tecnicidade, com a característica do seu produto, do seu serviço, com os diferenciais de mercado. Sempre apresente as opções com entusiasmo. Foi o primeiro item que eu falei. O vendedor aqui do vídeo que nós vimos no exemplo, ele estava motivado a fazer a venda. Se você não tiver isso, não adianta apresentar. Você não precisa nem apresentar a gama, você não precisa nem fazer a etapa 4, porque se você não tiver motivado, entusiasmado, aí de fato vai ser muito difícil convencer convencer alguém que algo tem algum valor agregado. Quero propor um desafio que é justamente um exercício de pegar um produto ou um serviço que você vende e montar estrategicamente 3 opções para uma pessoa comprar o seu produto. Vou dar um exemplo aqui de um item que eu tenho na mesa, um iPhone. E eu tenho a opção dele vermelho, 15 GB, vermelho, 128 GB e vermelho, 260 GB. Exemplo.
Montar isso estrategicamente é fazer com que a opção intermediária pareça a melhor escolha, ok? E a escolha ideal diante a necessidade do seu cliente. E diante esse exercício, eu quero deixar aqui, nós vamos, atenção, usar esse exercício como introdução para a etapa 5, que é a próxima aula, e eu quero deixar aqui, então, um vídeo que vai fazer você refletir sobre esse exercício. Se você é um vendedor já experiente, você vai saber do que eu estou falando. Se você é um vendedor que está em formação, você vai pesquisar um pouquinho e já vai encontrar o que eu quero dizer. Eu vou encerrar o vídeo, então, eu vou encerrar a aula, então, com um vídeo, porque na próxima aula nós vamos falar sobre fechar o leque, momento crucial da sua negociação, onde você aprende a conduzir o cliente para a melhor escolha e para preparar ele para o fechamento da sua venda. Combinado? Então, fica com esse vídeo e nós nos vemos na aula 5, etapa 5. Hey, I've just finally got some time to do my own thing. I'll send you a link. I'm doing some prints, trying to make accessories from them. Oh, I'm really, really happy you like them. Hey, it's Kay Davis. What's happened? To be honest, it's just not what we're looking for. Kay. Hey, good to see you.